Área. Olá, esse é o podcast Área da Kunume. Meu nome é Filipe Foratini e hoje a gente vai conversar com o Sérgio Margulis. Foi uma conversa muito intensa, a gente falou sobre mudanças do clima. Ele lançou um livro super importante que chama Tudo que Você Queria e Não Queria Saber, sobre mudanças do clima. E foi uma conversa, apesar das predições assustadoras, foi uma conversa bem humorada e super interessante. Então é isso, que bom que você está aqui, vamos nessa. Obrigado pelo convite, tá? Pelo lugar e um prazer, vamos bater esse papo aqui. Sou o Sérgio Margulis, eu sou matemático, estatístico, depois fiz um doutorado em economia ambiental e pesquisador do IPEA, e depois eu fui para o Banco Mundial, fiquei lá 22 anos, voltei, depois ainda trabalhei um pouco no governo e depois, aposentado do IPEA e do Banco Mundial, eu tenho continuado o trabalho na área de meio ambiente, sempre, com a perspectiva mais econômica. E agora, sim, estou fazendo consultoria e tal, mas como eu estou com a vida arranjada, eu tenho só trabalhado com coisas que eu acredito e gosto, e aí me dediquei a escrever esse livro, que é Mudanças do Clima, Tudo que Você Queria e Não Queria Saber. E ele é só, assim, mais uma pesquisa, né? Mas com o objetivo de levantar a questão a nível mais social, né? Porque, assim, não adianta só o debate a nível governo e tal, enquanto que as pessoas não tiverem consciência, não existe pressão, não existe... Enfim, uma pequena contribuição para tentar ajudar com isso, né? Disseminar a importância desse assunto que é absolutamente central. Mas, enfim, eu entrei quando eu entrei no IPEA, eu entrei em 80, e naquela época não existia meio ambiente, não era uma coisa que não existia nessa terminologia, era uma coisa, sei lá, tinha alguma coisa ecologia e tal, mas era muito pouco difundido. Inclusive, eu fui, se você quer coisas históricas minhas, como eu sou mais velho, eu fui a primeira pessoa a fazer algum curso no exterior de meio ambiente. Na verdade, quando eu fiz o doutorado no sistema do CNPq, não existia meio ambiente nem existia. Então, quando eu apliquei, eles não sabiam nem aonde botar meu pedido, se ia para a economia, se ia para a agricultura. Acabou indo para a agricultura, por uma razão ou outra, porque o pessoal lá achava que era interessante ter isso, e claro que quando voltei, era o primeiro economista de meio ambiente do Brasil. Não tinha ninguém, nada, com nenhuma forma, nada. Tinha alguns trabalhos aqui e ali, sobre o negócio de externalidade ambiental e tal, mas... Então, aí quando eu fui para o Banco Mundial, quer dizer, aí no IPEA eu trabalhei já sobre isso, 4 anos, aí fui fazer o doutorado, aí fiquei trabalhando, aprendendo, né, mais profundamente essa questão ambiental e econômica. Depois eu voltei 2 anos para o IPEA e aí eu fui chamado para o Banco Mundial. E lá eu fiquei 22 anos trabalhando com isso. No começo, ainda, eu entrei no banco em 1990. De 90 até... Aí, já a questão climática começou a pegar ali já exatamente naquela época, mas ainda naquela época outros assuntos ainda mais urgentes e tal. E aí o assunto entrou mesmo na pauta assim, no final dos anos 90, e dos anos 2000 mesmo. E aí eu mesmo, aí me chamaram para fazer uma pesquisa que, assim, fui chamado lá dentro do banco, eu assim olhei meio, não olhei cético, mas eu digo assim, não, estou começando a entender também que isso é a bola da vez e que é um assunto. E aí, pronto, entrei e não tinha como mais sair, não vai sair, eu acho que antes de eu ir embora, esse assunto vai ficar, né? Então, essa é a trajetória um pouco. Com certeza. Com certeza, obrigado, Sérgio. E deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você olha essa parte da sua trajetória, né, que você nem falou tudo, mas quando você olha esse caminho e vê desde o início, né, assim, quando você começou, o que você acha que é seu, assim? O que você acha que é seu e que fez você seguir esse caminho? Olha, o que é meu, assim, eu estava fazendo
o mestrado que eu fiz era no INPA, que é um Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que é um instituto muito bom de matemática aplicada, e eu tinha acabado de me formar antes, né, em matemática na PUC, e eu achava assim, um pouco estéril. Assim, eu gostava muito da aplicação das coisas, e a gente entrou no IPEA, e eu entrei com 3 colegas que são cada um mais brilhante que o outro, que fazem parte da minha história, o Ricardo Paz de Barros, que foi diretor do INSPER, o Armando Castelar, que é um tremendo economista da Fundação, e do IPEA também, e o Lauro Ramos, do IPEA. Enfim, nós fomos parceiros desde lá. Chamaram a gente para ir para o IPEA na época da crise do petróleo, e para modelar, fazer modelagem matemática de energia e tal, que não tinha ninguém no IPEA naquela época que fosse muito modeleiro e tal. Então, era uma coisa muito nova. E aí apareceu essa questão ambiental que ninguém sabia e tal, mas a gente começou a estudar aquele negócio de energia e disse assim, ó, questão de meio ambiente aí parece que é importante e tal. E aí foi uma coisa assim meio... eu digo, quero saber se esse negócio é interessante, estou começando a achar isso legal. E aí comecei a estudar absolutamente sozinho, era muito difícil até ter referências, não tinha... Imagina, naquela época não tinha nem computador, né? Então, assim, era tudo no livro, ia para a biblioteca, coisas curiosas. Eu ia para a biblioteca, o consulado americano era do lado do IPEA, ali no centro, ali na Santa Luzia. Então, eu ia frequentemente lá no consulado americano, que eles tinham uma biblioteca, imagina, naquela época, e tinha muita coisa lá. Aprendi muito ali, aprendi com o pessoal da Petrobras, da Eletrobras, da Vale do Rio Doce, pessoal da áreas ambientais, que estava começando, todo mundo meio aprendendo um com o outro, pessoas que até hoje são meus amigos. E, assim, uma coisa mais pessoal minha nisso foi essa mudança de... Assim, eu percebi que isso era um assunto que era importante. Eu falei com os colegas do IPEA mais sênior, inclusive o Malan, na época, ele era de lá, enfim, vários bons economistas. Eles disseram, Sérgio, isso aí é uma novidade, esse negócio de meio ambiente está com pinta de que vai ser um assunto muito importante. Eles, na época, diziam, não, eu não tenho o menor interesse nisso, mas esse negócio parece que vai ser uma coisa importante daí para frente. E aí fui entrando e fui navegando, e aí comecei a adorar o tema e, enfim, entrei nisso. Não sei se... Não, ótimo. E desde que você começou até hoje, assim, como que você descreveria seu trabalho, então? Assim, quais, assim, um pouco dos desafios que você já encontrou e como que você acha que você conseguiu influenciar aí esse universo? Porque hoje em dia é um assunto, né, um assunto mais do que urgente, né? Assim, ele está muito presente na nossa vida em todos os lugares. Então, essa minha pergunta é um pouco assim, como que você se coloca nesse trabalho, né? E desse trabalho, quais assuntos que para você são os mais urgentes, assim? Tem uma coisa assim que é muito marcante. Toda a minha vida, assim, eu comecei a trabalhar com essa questão ambiental exatamente no ano 1980. O meu primeiro paper, enfim, nesse assunto, na verdade, o primeiro paper que eu escrevi foi com eu e o Ricardo Paz de Barros, e era sobre os impactos sociais da produção de xisto, imagina, uns malucos, você olha para trás, aprendi muito ali naquela época, mas desde aquela época, eu estou nisso então há 41 anos, né? Desde o começo, no primeiro kick-off do assunto, eu sempre ouvi o tempo todo que essa é a questão do futuro. Isso aí é um assunto muito importante, nós temos que dar uma atenção a isso, a política pública não lida com esse negócio, as empresas não ligam para esse negócio, as pessoas não são... Desde lá atrás, 1980, meio ambiente era um negócio assim, esse é um negócio lá do futuro. E quando eu tive... Aí no IPEA, não preciso falar e tal. Quando eu cheguei no Banco Mundial em 1990, também no Banco Mundial, eu fiquei lá 22 anos, e 22 anos a gente brigava dentro do banco, nós da área ambiental, quer dizer, eu, apesar da formação econômica, eu trabalhava mais afim com o pessoal de meio ambiente.
E também, durante todo o meu período dentro do banco, o desafio era esse. Como é que entra a questão ambiental nas decisões de política macro, na economia, nas empresas e tal. Sempre foi assim, esse é um assunto importante, temos que nos preocupar com ele. Somente agora, aí realmente, assim, quando se pergunta aí em termos de trajetória, eu só estou acreditando que esse negócio está entrando agora, infelizmente, agora com a questão climática realmente tendo se tornado a bomba atômica que ela virou. Então, ou seja, essa foi o traço do que eu sempre ouvi. Assim, essa é a questão do futuro e tal. E não era uma questão do futuro. Já naquela época a gente já falava muito claramente, já estava muito claro que problemas daquela época, 1980, o problema era a poluição da água, era a poluição do ar. A questão climática ainda não era, quer dizer, já se sabia que tinha aquilo, mas ninguém achava que fosse uma... Ninguém vislumbrava, estava tão preocupado com pobreza, com crescimento, com um pouco de poluição, as poluições mais presentes na vida das pessoas, né? E esse assunto global era mais difícil. E aí, sim, a partir dos 90, com a Eco 92, aí começou a dimensão global da questão ambiental e tal, e aí a coisa foi indo. Então, assim, acho que foi muito engraçado essa minha... Agora eu estou seguro quando, por acaso, também folclórico, a diretora-chefe do Fundo Monetário Internacional, que é a Kristalina Georgieva, ela foi minha coleguíssima no banco, muito chapa, a gente entrou na mesma época, assim, semanas de diferença, trabalhamos nas mesmas unidades, super chapa minha, e ela fez uma trajetória, obviamente, meteórica, ascendente, e hoje, ela é diretora-chefe do Fundo Monetário Internacional e o mote do Fundo Monetário, veja só, é a questão climática. E como é do Banco Mundial, como é dos organismos internacionais, e, enfim, da cúpula mundial do G20, mas entrou, né? Agora a questão... Mas entrou pela razão ruim, né? Que foi pelo agravamento da situação. E como que entrar em contato primeiro com essa informação, né, e depois de ver o que está acontecendo hoje, como que isso mudou sua visão do mundo? Até hoje eu estou aprendendo, eu estou ainda naturalmente em evolução. Assim, é certo que eu nunca fui... Quando eu comecei a entender a dimensão do problema, eu passei a ficar muito preocupado. Não sei se é por causa de uma formação judaica, né? meio paranoica, pessimista e tal, mas eu sou muito pessimista, sempre fui. Nunca escondi de ninguém achar que tem solução, de cara, tá feia a coisa. Existem o que chamam os tipping points, né? Os pontos de ruptura. Então, o sistema climático tem algumas coisas que, se a gente ultrapassar daquele limite, deu ruim, deu muito ruim. E um deles é certamente o desmatamento da Amazônia, porque a Amazônia tem um papel muito importante no clima global, e a savanização da Amazônia, quer dizer, a savanização é um processo de morte lenta, né, da floresta, porque ela aguenta, claro, se desmatar 1 hectare, o ecossistema de 5 milhões de hectares, 5 milhões de quilômetros quadrados não vai sofrer, mas quando você tira 20% dela, já começa a fazer uma falta e tal, e daqui a pouco ela sofre um impacto que ela não consegue se regenerar suficientemente. E aí com implicações gigantes, até no clima global. Então, tem a Amazônia, tem uns outros, e um deles, que é simbólico, eu vou trazer ele, porque é a parte oeste do Ártico, do Antártico, perdão, do Polo Sul. O Polo Sul tem um problema que é o seguinte: o Polo Norte ele é uma camada de gelo flutuante. Então, já está derretendo assim, violentamente. Provavelmente em 2050, daqui a uns 20 anos, 50 não, já provavelmente até antes, mas enfim,
não vai demorar para a gente ter um verão em que aquele gelo vai estar todo derretido. Depois ele congela de novo no inverno, mas, ou seja, cada vez menos, e um dia ele desaparece geral. Mas aquele gelo, quando ele derrete, ele não aumenta o nível do mar, porque gelo dentro da água é que nem um copo de Coca-Cola. Quando você bebe, assim, aquele gelo da Coca-Cola derrete, não sobe o nível da água, ela está ali, a água em cima de água, só que a água sólida, a água líquida. No caso do Polo Sul, né, da Antártica, não, ali tem um continente. Então, aquele gelo que está ali em cima, se ele derreter, aumenta o nível do mar. É igualzinho às geleiras do Himalaia, de Andes, enfim. Qualquer geleira derretendo que esteja gelo na plataforma continental, ela vai para o mar e vai aumentar o nível do mar. Então, e só para ter uma ideia, um número assim, para ficar o apavoramento geral. Se o Polo Sul inteiro derretesse, vocês dizem assim, pô, mas para aumentar o nível do mar, haja água, né? A água seria suficiente, a quantidade de água, de gelo derretido, de gelo que tem na Antártica derretido, elevaria o nível do médio do mar em 58 metros. 58 metros. Então, assim, eu que estou te falando aqui de Búzios, não, como não tem nada mais do que, acho que nem 20 metros, enfim, acaba, né? Assim, imagina que... E é óbvio também que a gente está... É óbvio também não, mas a gente está muito longe disso acontecer. No entanto, não precisa derreter tudo isso para ser uma tragédia gigantesca. Qual é um dos riscos que tem? Tem uma plataforma do lado esquerdo da Antártica, que se aquilo derreter é um bloco de gelo, se aquilo romper, é um crack, é só um crack, não tem nada mais do que isso, é um crack, crack. Aí aquele negócio cai dentro d'água, meu amigo, sobem 3 metros, só aquela parte, aquela península, sobem 3 metros. E ali os caras já identificaram uma fenda muito grande. Então, assim, só essa coisica ali são 3 metros. Para ter uma ideia do que é 3 metros, a gente, assim, se não cair nada disso, se não tiver nenhuma ruptura maior, a gente está pensando em 1 metro até 2100. E que vai ser uma tragédia, vai ser assim, muito, mas muito complicado. Imagina subir um nível 1 metro do mar, assim, não é, então a gente chega para trás um pouco, não é tão simples assim, é muito complicado quando o nível do mar sobe 1 metro. Só para você pensar uma coisa, é o seguinte, os rios, eles desaguam naturalmente no mar, a maioria deles, né? E o que acontece? Ele deságua porque tem ele vai correndo para baixo e corre lá. Se você sobe o nível do mar, o deságue dessa água não vai ser como sempre foi. Ele vai começar a inundar toda a zona costeira, vai ficar aquilo tudo inundado. E vai ficar inundado permanentemente, porque o rio está correndo sempre. Então, e vai ter uma intrusão salina, que a água do mar vai entrar também para dentro. Então, você vai ter uma perda de... E repara que na zona costeira é onde você tem uma grande parte do capital construído, né? Assim, tudo de... O Rio de Janeiro, por exemplo, é a cidade construída ali, né, dentro da água. Enfim, os impactos são, imagina, Nova York, tem cidades e cidades e cidades, né, Xangai, Miami, enfim, quantas cidades são construídas? Los Angeles, são cidades todas na beira da água, e, enfim, uma catástrofe. Então, assim... Desculpa, eu fiz um devaneio aí, mas eu quis ilustrar com uma coisa sobre, assim, que essas coisas que se aprende, né, com a questão climática, e é muito preocupante, sabe? A gente está brincando com um negócio assim, porra, cara, é uma fenda, sabe? O mundo está assim, uma fenda, o dia que essa fenda romper, não tem absolutamente o que fazer, porque você não pode colar aquilo de volta, aquilo vai ficar dentro d'água e vai derreter, inevitavelmente, e vai ser o seguinte, sai de baixo. Então, assim, cara, qual é o esforço que você acha que a gente deve fazer para não deixar essa fenda rachar? Como que fica a sua visão? Porque quando a gente começa a falar disso, eu começo a me questionar sobre os humanos mesmo, né? Assim, qual a sua visão disso, assim, dos humanos, assim, da dificuldade de compreensão, da inércia pelo conformismo ou, né, assim, essa nossa dificuldade de agir de forma global ou de pensar no que está do outro lado da fronteira ou aqui no bairro. Como que você vê isso, assim? Porque
a nossa percepção em relação a nosso comportamento em relação à questão climática está muito ligado a isso, né? Ao individualismo, ao consumo e tal. Mas como que você vê isso, assim? Eu mudei muito minha leitura de mundo, minha compreensão sobre isso, minha preocupação com isso, né? Eu acho que, assim, em reflexão, a vida que a gente leva, né, essa evolução humana, a gente ficou tão distante da natureza e perdeu o sentido da nossa dependência, né, com a Terra. Não é culpa, assim, não tem o que culpar, né? Teve a evolução normal, essa foi a evolução, a história humana, e a gente sempre querendo se desenvolver, sempre achando que vamos inventar tecnologias novas. A própria Kunumi, vocês mesmos já começou falando assim, sobre uma tremenda tecnologia. Imagina o ganho gigantesco que a inteligência artificial ela promove, mas a pergunta veio logo junto. Opa, mais, né? Mais. Então, esse mais, quer dizer, o cara quando inventou a máquina a vapor, que foi, acho que, uma das absolutas transformações fundamentais da história humana, o cara, opa, beleza, eu vou substituir finalmente a tração animal e tração humana por uma máquina que vai fazer isso para mim. Porra, isso aí mudou a história do mundo. E o cara fez isso com a melhor das intenções, obviamente. E permitiu, a gente diz assim, permitiu, graças a Deus, a gente estar aqui hoje nessas condições, tal. Sim, estamos ligados à energia que nos move desde que foi inventada a máquina a vapor. São só 200 anos, quer dizer, repara que é um pontinho, né? Só que isso mudou tudo. E o cara fez com a melhor das intenções, né? O Watt, e beleza. Só que aí depois você olha para trás e, cara, deu mal aí, porque ninguém pensou que tinha esse negócio de CO2, e muito menos que esse CO2 ia ter um efeito tão violento e tal. Ou seja, e a vida é assim, o cara entra no supermercado, compra um pedaço de carne e acha que está comprando um produto que não tem nada a ver com a natureza, que é um produto industrializado, que é mesmo, aquele pedaço de carne, e a gente come também se esquecendo que você está comendo uma espécie irmã. É isso, assim, já pensou que você é tão um bicho quanto aquele boizinho que você está comendo, cara, totalmente desnecessário, não é desumano, não é desumano, é desnatureza, né? Tudo de errado. Você você tem uma indústria que mata uma espécie igual a gente, quer dizer, é um ser vivo que, como qualquer planta, enfim, a gente está muito distante disso, né? Assim, a vida de qualquer indivíduo é tão distante de um negócio desse que você ficar pensando a relação com a natureza. Mas, e aí como também põe no livro, o livro, assim, a Terra existe há 4,5 bilhões de anos, o homem existe há 2 milhões de anos, mas o hominis, que é o nosso mais próximo, há 10 mil anos, 12 mil anos. Então, assim, a gente está aqui, é óbvio que a gente não vai durar muito mais, mas a gente só existe porque as condições da natureza do clima em particular, têm sido muito amenas nesses últimos anos. Então, é por isso que floresceram as florestas e o ambiente que a gente está permitiu essa nossa evolução. E a gente está muito distante de, no dia a dia, ficar pensando, muito obrigado. A gente tem o que a gente chama dos malucos beleza, né? Os malucos beleza vão para a praia agradecer a natureza, mas isso está certo, porque realmente a gente está aqui numa situação absolutamente abençoada, privilegiada. A gente está aqui como consequência disso. Tem uma coisa causal aí, que é muito importante. A gente está aqui por conta dessa beleza toda. Não é que a gente vamos aproveitar essa... Não, a gente é consequência dessa beleza, porque a gente só está aqui porque deu certo. Aí o clima e tal, tarará, aí evoluiu, a gente chegou, o cara inventou a roda, o cara inventou a agricultura e tal, cidade, então a gente chegou e está aqui. Então, a gente está muito longe, né? E acho que essa crise da Covid, em particular, por exemplo, também ela deu uma
uma chacoalhada, né, com a gente. A nossa fragilidade é estúpida, né? Uma melequinha de um vírus que derruba a gente, né? Ou seja, vamos pegar mais leve aí, né? Vamos fazer mais devagar um pouco, porque mas é difícil, assim, não é os americanos são culpados, a indústria é culpada. Não é assim, é uma evolução. Ninguém quer destruir o planeta, mas ninguém está consciente disso, e não tem força, não tem senso comum de frear esse negócio, né? É difícil. E a base disso é o ser humano, né? Sim, exatamente. Né, assim, claro que você tem todo um sistema, né, de produção industrial e capital, mas né, são questões capitaneadas por seres humanos que realmente, assim, eu falo isso muito com meu filho. Eu falo assim, cara, outros dias eu chamei ele de bicho. Né? Ele falou, não sou bicho. Eu falei, claro que você é bicho. Você fala. A gente está, né, que é uma coisa muito específica, nossa. É um código falho, mas a gente tem uma linguagem aqui para trocar e tal, mas você é um bicho. Como assim eu sou um bicho, papai? Eu falei, fiquei explicando para ele, é isso, cara, você... E foi muito curioso isso, porque teve um dia que a gente estava na beira de uma cachoeira, assim, em Goiás, e aí ele falou, tô com sede. E a gente estava na beira de um rio, uma cachoeira. E ele procurando garrafa, eu só peguei a água, assim, era uma água muito limpa, eu peguei a água e dei para ele beber. E ele bebeu e olhou para mim com uma cara, tipo... E eu também fiquei impressionado com a cena, sabe? O tanto que aquilo era natural... E é isso, tá com sede, você tá na beira de uma água cristalina, né? Nasceu aqui, vamos beber. Então, a gente realmente está muito distante, né? Esse seu exemplo é ótimo, maravilhoso. Essa história aí é sensacional. Me traz uma Minalva. Me traz uma Minalva aí. Ele ficou procurando uma garrafa de plástico ou uma garrafa dessas de vidro. Né? E a gente na beira de um rio cristalino com água deliciosa, mineral, né? Mas aí, como que você vê, ou enfim, a gente já está vendo isso através da consciência, né? Você acha que a consciência sobre o assunto ela talvez não esteja na velocidade que a gente gostaria, porque a gente continua com a frota de carros movida a petróleo, né? E, enfim, a gente que é um dos grandes poluentes aí. Mas a consciência, a conversa, né, o diálogo, essas coisas têm avançado, né? Assim, pelo menos as pessoas estão muito preocupadas com isso, mesmo que seja para entrar num acordo, num esquema limpinho de mercado, né? Mas como que você acha que esse trabalho de falar sobre esses assuntos, né, e o trabalho que você fez e que você faz, como que você acha que isso impacta as pessoas hoje? Bom, assim, o impacto nas pessoas é assim, aquele negócio, as coisas que eu aprendi. Você tem o trabalho top-down e o bottom-up, de cima para baixo, de baixo para cima. Então, de cima para baixo são os governos com as suas regulações, com as leis, com as normas, e isso mais ou menos conduzem o comportamento e o que é tido como socialmente interessante, desejável, legal e obrigatório, etc. Então, assim, muita coisa vem de cima para baixo. Por outro lado, não adianta os caras sentarem lá em Glasgow, como eles vão sentar agora, como eles sentaram em Paris, e ficar só ali resolvendo, determinando metas. Se as pessoas não reagirem no sentido de cumprir com o que está sendo definido ali e tal, nada vai mudar. Quer dizer, realmente é aquela coisa de ação. Você parar de comer carne e eu parar de comer carne que vai diminuir a emissão. E deixar de andar de carro e passar só a usar transporte coletivo. Enfim, todas as coisas. E são absolutamente complementares e fundamentais as duas coisas. Quer dizer, eu não tenho o menor saco para deixar de andar de carro, cara. Desculpa, tenho 65 anos, quase 66, eu tenho preguiça. Eu também tenho preguiça para deixar de comer carne. Eu tenho preguiça de não sei o quê. Se for assim, tá mal, porque aí não vai reverter. Então, eu não posso, infelizmente, ter a preguiça de pegar transporte coletivo, não posso ter a preguiça de deixar de comer carne, e, aliás, deixei de comer. Quase virei vegano, aí enfim, a minha filha é vegana, radical, ela não veste nem couro,
nada, zero, total. Então, assim, o maior orgulho disso, dela ser assim. Mas e ela reclama de mim, diz assim, pai, não é por inércia, não, você ainda não está suficientemente convencido da importância disso. E ela tem razão, de repente. Mas é duro, enfim, mas ok. Que são questões realmente de índole de conduta das pessoas, da nossa própria ética, da nossa própria compreensão, mas isso também, enfim, e o de cima para baixo é absolutamente fundamental. Os governos têm que levar a sério esse negócio, estão começando a levar, a atuação é em todas as escalas possíveis, de cima para baixo para cima, esse seu podcast, é na conversa de cada um, e a gente tem que entender que, em inglês tem a boa expressão, né? You can only do so much. Você só pode fazer o que você pode fazer. Não dá para... Eu não vou salvar o mundo e nem saberia, porque eu não... Nem mesmo tudo que eu acredito e tal, nada diz que eu estou na direção certa, mas alguma coisa que a gente acredita e confia que deve ser feita. Enfim, eu vejo isso tem melhorado, né? Realmente, a crise é que tem levado a essa interação maior e essa conscientização maior. Enfim, é importante para o Fundo Monetário estar falando sobre isso, é importante, né? Mas só o Fundo Monetário estar falando sobre isso não resolve, mas é um tremendo sinalizador importante para as empresas e tal. Do ponto de vista do top-down, né, e do bottom-up, o que você acha, assim, algumas coisas que precisam acontecer e que são fundamentais? Você falou do bottom-up, a questão da alimentação, mas me dá alguns exemplos, assim, de cima para baixo e baixo para cima, que você acha que são, assim, na sua opinião, são os mais urgentes e mais importantes e a gente deveria ter coragem ou conseguir fazer? Eu sou ruim de bottom-up. Assim, a vida inteira eu trabalhei, sempre trabalhei, como eu trabalhei com governos, e no banco também trabalhava com governo, então eu sempre tive uma visão muito top-down. Assim. Eu vivi a vida inteira trabalhando em política pública. Então, esse é que é meu negócio. Meu negócio é política pública. Como é que governos devem fazer leis e regulações e incentivar as pessoas e empresas a se comportar para o desenvolvimento. Então, assim, eu tenho mais esse viés. E, assim, em relação à questão climática em particular, se bem que a questão climática as pessoas até misturam, né, a sustentabilidade com a questão climática. A sustentabilidade é um pouco mais, só que porque envolve todos os recursos da natureza e a maneira que a gente tem, assim, tem que deixar lá para frente não só tudo pelo menos igual que a gente recebeu das nossas gerações anteriores, mas, de preferência, ainda melhorar um pouco. Então, sem piorar nada, quer dizer, melhorar e não piorar nenhum dos componentes da vida, né? Então, eu acho que o mundo tinha que ser muito mais duro com a questão do carbono. Assim, a primeira coisa é a precificação do carbono em particular. Acabou, assim, está todo mundo enrolando, eu não quero pagar, mas... esse é um tipo de coisa, por exemplo, que o top-down é melhor do que o bottom-up, quer dizer, porque ficar esperando as pessoas dizerem, eu estou disposto a pagar $5 a mais na minha passagem aérea para compensar o carbono. Legal, bonitinho se fazer isso, só resolver o problema. Esse é o bottom-up que, assim, tudo bem, legal, mas o que precisa mesmo é o seguinte, a passagem vai subir $1.000, no fundo eu estou te dizendo o seguinte, para de viajar de avião, meu amigo, acabou, enquanto o avião depender de combustível fóssil, não tem viagem aérea. Enquanto esses caras inventarem o combustível totalmente renovável, aí pode voltar a fazer viagem aérea, custe o que custar. Mas agora não tem mais passagem aérea. Acabou. É isso. Assim, o que é duro. E regula isso, não tem mais passagem aérea. Quer pagar? $50 mil a passagem Rio-São Paulo. Bom, quer ir de avião? Vai. Não, você vai de avião. Tá bom, $50 mil. Assim, eu estou exagerando, claro, que uma passagem... o nível de preço que você precisa para reduzir drasticamente não é nem tão violento. As pessoas reagem rapidamente, né, aos incentivos. Uhum. Então, assim,
Então, essa precificação, ou seja, é para valer, não acabou, não tem... um assunto assim, é relevante isso para a sua pergunta. O Acordo de Paris, ele foi feito como? Que ele é celebrado como assim, um grande negócio. Eu acho que ele não foi um grande... Ele foi um grande negócio no sentido que foi o primeiro momento em que os países acordaram de assim, cara, ferrou, vamos embora levar isso mais a sério. Então, Paris tem esse grande mérito. Todo mundo entendeu e vamos para a mesa. Agora, em termos de redução propriamente, muito fraco. Por quê? Porque, assim, cada país chegou lá dizendo o que chama assim, a NDC, né? Nationally Determined Contribution, contribuição nacionalmente determinada. Cada país chega lá e diz assim, ó, eu topo de controlar tanto. Uhum. Cada país chegou lá dizendo quanto estaria disposto a controlar. E isso vai levar uma elevação de 4 graus. E os caras estão querendo chegar em 2. E é uma diferença enorme de 4 para 2. Então, o esforço é muito maior do que precisa. Então, a maneira que você deveria fazer, o que seria? Assim, quanto que a gente ainda pode emitir para chegar em 1,5 grau ou 2? A gente ainda pode emitir 1 bilhão de toneladas. Então, tá bom, 1 bilhão de toneladas? Então, é o seguinte, vamos dizer como é e vamos fazer a conta para trás. Quem vai emitir, quando e tal, para dar 1 bilhão de toneladas. Não vai passar desse limite. Mas, enfim, essas negociações são difíceis. Obviamente, eu não... Mas tem maneira de ser muito mais ágil do que tem sido. Mas estamos indo lentamente, mas estão indo na direção certa. Capitaneados pela Europa, diga-se de passagem. A diminuição da produção de carro movido a combustível fóssil na Europa tá, né, já tem umas metas em alguns países bem agressivas, né? Bem agressivas, assim, né? E que deve ser mesmo, né? A minha última pergunta é a seguinte: como que você vê, e aí para você eu acho que é ultra pertinente essa pergunta, que é como que você vê isso daqui a 10 anos? Aí você pode escolher qual isso que você quer falar: mundo, Brasil, Brasil e mundo, o mundo como um todo, e como que você vê o seu trabalho daqui a 10 anos? Como que você se vê daqui a 10 anos? Um pouquinho mais pessoal. Daqui a 10 anos eu quero estar aposentado. Eu quero estar um pouco menos com a mão na massa, eu ainda estou muito mão na massa, fazendo pesquisa, lendo muito, estudando. Eu vou continuar fazendo isso, mas eu ainda faço relatórios, chats, aquela coisa de... Mas, enfim, eu vou querer estar dedicado a ler um pouco mais de filosofia, de história, que eu gosto, sabe? Assim, eu abri muito mão dessas coisas, que é para o enriquecimento pessoal, né? Assim, e é engraçado, né? Eu estou assim, se olhando para trás, quem é que falou agora? Foi aquele indígena, como é o nome dele? O Krenak? É isso. Ele falou o negócio da vida útil, né? Assim, o que é uma vida útil? O cara que produz, é dono da empresa, não sei o quê, gera tantos milhões, e esse cara tem uma vida útil. O cara que está sentado na beira da praia fazendo absolutamente nada, pensando na vida, esse cara é inútil. Esse é um conceito completamente errado, né? Não tem o útil e inútil, né? São conceitos errados. Então, não tem como você fazer ciência do clima como eu fiz, sem ter estudado muita história, muita filosofia, muita sociologia, muita geografia, muita economia, enfim, mas não dá para fazer tudo, você é incompleto. Mas eu, assim, olhando para trás, digo, putz, então, daqui a 10 anos, eu acho que, assim, a gente... 10 anos eu acho que é muito curto prazo, então, daqui a 10 anos, eu acho que o mundo vai ter piorado um pouco, no sentido de a desigualdade vai ter aumentado. Acho que a minha pessoal grande preocupação no planeta é a desigualdade. E essa não tem a menor chance de reversão. Zero. Do jeito que as coisas são, você vê os países ricos ficando mais ricos, concentrando mais tecnologia, ficando mais limpos e, enfim, educando mais a sua população e os países pobres entrando naquelas armadilhas para baixo, inevitáveis, não conseguem sair, e fica cada vez mais difícil, porque essa corrida tecnológica e tal, ela é muito violenta, então não dá tempo, não dá para você... E o distanciamento vai aumentando,
que a gente fala assim, bom, uma única solução é o leapfrog, né, que é o pulo do sapo, né? Você dá um pulo, cara, é o que a China faz em grande medida. A China, que ainda tem um grande nível de pobreza interna e uma população rural gigante, está mandando homem lá em Marte, na frente dos Estados Unidos. Pô, os caras não podiam gastar o dinheiro de maneira melhor? E essa é a leitura correta. Assim, é um dilema, mas os caras estão fazendo o que é certo. Eles estão garantindo a sobrevivência das pessoas, mas estão botando pesado em coisas que joguem, porque senão a China vai estar sempre atrás, sempre. E a única maneira de um país ir lá para frente é ele dar um pulo, ele tem que dar uns saltos em algumas coisas, ele escolhe algumas coisas e dá uns saltos, senão ele vai ficar sempre atrás na dependência, e essa distância vai aumentando. E poucos países fazem esse leapfrog, é muito difícil. O Brasil está fazendo um esforço enorme de ficar cada vez mais para trás. Assim, esse governo atual é tudo de absolutamente péssimo, ruim, medíocre, incompetente, tudo de ruim. Mas até assim, sendo neutro, deixando todas essas bobagens de direitos humanos, de democracia, deixa isso para lá. Vamos falar de economia só, que eles deveriam estar interessados, mas também nem economia. Eu estou convencido que eles não têm entendimento nem da economia. Então, olhando do ponto de vista econômico, eles fazem tudo para trás, porque são tão patéticos que vai para trás a coisa e a troco de nada, pelo menos se tivesse algum ganho. Quando o cara dissesse, vamos desmatar a Amazônia, que é legal, porque a gente vai produzir boi para caramba, vamos asfaltar a Amazônia, vamos, botar aquela floresta para coisa alguma, vamos botar aquilo para produção. Tudo bem, mas bota um modelo que ganha dinheiro. Não, os caras perdem dinheiro. É a ignorância completa. Então, assim, o Brasil está indo com uma velocidade espantosa para trás. Vai ser muito penoso os próximos governos recuperarem isso, quer dizer, para o Brasil voltar, porque não é só a taxa de crescimento, não é isso. A taxa de crescimento é a cultura das pessoas, a desigualdade, só o desarmamento, só para pensar uma idiotice como o desarmamento. Cara, vai desarmar de novo essa gente, vai mudar a mentalidade. Enfim, esse governo, então, assim, o Brasil é tudo de péssimo, tudo de pior, sem qualificação para o Brasil, e o mundo, eu acho que, assim, mesmo os melhores países, tem alguns ainda fazendo alguns esforços, mas é muito difícil, assim, México, África do Sul, os países pares nossos, né? Tailândia, Vietnã, Argentina, é um país muito duro para esse pessoal conseguir leapfrog, né? Conseguir chegar lá. Tem algumas coisas que são as soluções de sempre, né? Que é investir em capital humano, que é basicamente educação, treinamento, capacitação, justiça social, acesso a boas escolas para as crianças, enfim, coisas. Ciência, né? Tudo que a gente sabe que é o tradicional do desenvolvimento. E seriedade também, né? Assim, muito, muito pouco sério. Mas essa parte aí já pode até ser mais controversa, né? Mas pelo menos o mínimo, né? Assim, um mínimo de racionalidade. Enfim, então eu acho que, supondo que a questão climática não seja avassaladora nos próximos 10 anos, eu acho que eu vejo que vai piorar um pouco nos próximos 10 anos, mas eu acho que tem uma possibilidade de, quem sabe, nos próximos 20 ou 30 anos, aí a coisa, o UP volte a... Porque vai ter que ter alguma coisa, vai ter algum paradigma aí nesse meio caminho que vai fazer com que os países ricos sintam a obrigatoriedade de darem uma freada e darem um acesso mais justo aos outros. Quer dizer, alguma coisa vai acontecer, ou então a gente vai viver num planeta assim, aí num outro mundo, né? Não sei que mundo vai ser esse, em que é uma tendência também razoável, que você vai ter tudo completamente robotizado, o trabalho humano vai ser completamente irrelevante, não serve para coisa alguma, tudo vai ser automatizado, e você vai ter um planeta com 10% de pessoas incluídas, né, que vão se beneficiar desse planeta,
ter acesso à informação, vão ter acesso às tecnologias e tal, que vão ser caras, e você vai ter 90% de pessoas completamente sem a menor relevância. O governo paga, aí vai para a praia, meu filho, faz o que quiser, vai caminhar na floresta, vai... O que você quiser, você é um nobody, você é um nada, você é um ninguém. Aí o cara vai ter lá um acessozinho a alguma coisa, na internet, um filmezinho e tal, e vai viver totalmente, a produtividade do cara é totalmente irrelevante, o cara não serve para nada. Tem uma possibilidade boa de ser assim, mas eu acho que os países vão ter que acordar um pouco para não deixar chegar nesse ponto, mas, enfim, não sei se eu te passei, eu te falei que a minha visão não é muito otimista, mas... A gente compartilha do pessimismo. Não sei. Eu não consigo também ter outra percepção, não. Eu acho que a gente está caminhando realmente para um mundo muito a gente chama, né, dentro da Kunumi, assim, de tecnologia alta, SDG baixo, né? Então, e aí você fica realmente... A gente está vendo isso já no Covid, né? Foi muito rápido. O Jeff Bezos agora, né? O cara, vai para o espaço. Quer dizer, a tecnologia, imagina. E, o cara ainda está brigando com alimentação, cara. Criança comer no Chad, na Índia. Não dá. O cara está indo lá para a Lua. Você um planeta, isso não é o mesmo planeta. Não é possível que seja o mesmo planeta, né? Então, realmente, essa divisão aí, como é que reverte? Cara, assim, é difícil. Ou tem uma revolução, quer dizer, aí bota... O pessoal da África vai invadir, aqueles botezinhos vão passar a ser transatlânticos, atravessando toda a população africana e Oriente Médio para a Europa, invade aquilo na marra, na quantidade, sei lá. Então, é o caos, né? Mas assim, é isso, né? O que a gente diz aqui no Brasil, o morro vai descer e vamos... Se Deus quiser, vamos embora para o asfalto, vamos tomar essa merda, desculpa a expressão. E o quê? Alguém vai dizer que está errado fazer isso? Está mais do que justo, está mais do que na hora, inclusive, né? Não sei se precisa ser... Quer dizer, tem que ser violento, porque é violento o processo, né? É violento. Vai... Ou por bem o Jeff Bezos vai entender que, amigo, você vai ter que ser taxado violento. Você não precisa fazer viagem à Lua para ser feliz, e o dinheiro que você gastou nisso você podia fazer muito melhor e deveria ser taxado, ou você divide dar esse dinheiro espontaneamente para fazer um mundo melhor. Mas, enfim, não é que seja ruim. Aliás, eu, em termos de tecnologia, nem sou contra. Sei lá, vai para o espaço e vira um jacaré, como diz o nosso brilhante. Não é tomando vacina, mas ele vai para o espaço e volta jacaré, porra. Então, é um grande aprendizado da ciência. Mas acho que tem coisas melhores, a gente tem que se pautar um pouco melhor aí. Esse balanço aí difícil entre crescer e distribuir. Com certeza. Sérgio, muito obrigado. Foi muito bom conversar com você. Prazer enorme, valeu. Espero que não tenha falado muita maluquice, mas é sempre bom provocar e isso aí, essas dúvidas ficam dentro de cada um de nós e é isso assim que a gente anda para frente, né? Com as inquietações e as provocações mesmo. Muito bom. Prazerzão. Tá bom? Valeu. Área. O Área é um podcast produzido pela Kunumi. Aqui no Kunumi, a gente realmente acredita que a gente precisa distribuir conhecimento, prosperidade e bem-estar através do desenvolvimento responsável de inteligência artificial. Procure a gente nas suas redes sociais ou acesse nosso site kunumi.ai.